Então, bora lá, gente. Então, finalizando aqui, gente, o que vai acontecer, tá? Quando falamos de camadas da Terra, né? Crosta, manto, núcleo, eu gosto muito de dar o exemplo da calda de pudim. O que acontece na calda de pudim? Na calda de pudim, nós colocamos, né, o açúcar e vamos deixar aquela calda derreter, tá? É, Para que aquela calda derreta, é necessário estar numa temperatura de 100 graus Celsius. Então, a partir de 100 graus Celsius, aquele açúcar ele já começa a derreter. Vamos pensar um pouco, gente. Nós vimos na aula anterior que a temperatura em média do manto chega a 3.000 graus Celsius, mais ou menos. E do núcleo, 5.000 graus Celsius. Se em 100 graus Celsius a gente já consegue derreter, né, o sólido, que é o açúcar, e transformar o açúcar em calda, em líquido, imagine o que não dá para fazer a uma temperatura de 3.000 graus, de 5.000 graus Celsius. Tá? Então, o que vai acontecer, gente? O interior da Terra, tá? O interior da Terra é composta, tá? O interior aí da Terra, em sua composição, tem-se algumas rochas, temos níquel e ferro fundido, tá? Então a temperatura é muito grande que todo objeto sólido que estiver entre o manto e o núcleo, ele é automaticamente reduzido a lava. Quando um vulcão entra em erupção, nós temos parte, né, dessa lava, parte desse elemento sendo expelido pelos vulcões, tá? Deu para entender aí, gente? Então essa parte é muito quente, muito quente. É por isso que houve, né, desde o Big Bang, esse resfriamento de fora para dentro. É aquele caso do mingau. A gente coloca o mingau ali na leiteira, fogo quente, fogo alto, né? Tira uma parte daquele mingau, põe para esfriar e vai formar uma camada de mingau por cima. A mesma coisa acontece com a Terra nesse processo de formação que nós chamamos de processo geomorfológico. Pois não? Meu professor já falou sobre a teoria do Big Bang. Já falou? Que legal, Raquel. Quer compartilhar com a Já, em gente? geografia. Fica à vontade para compartilhar com a gente, Raquel. Se quiser explicar, pode falar. Ô, professor, eu sei explicar mais ou menos como a teoria do Big Bang é. A teoria do Big Bang aconteceu quando houve uma explosão. Não sei dizer como foi, mas ocorreu uma explosão e deu origem aos planetas. Bom, eu acho que foi isso, né? Legal, legal. E a explosão foi tão forte, que até hoje, tá? Até hoje, há mais de milhões e milhões de anos, a Terra está em processo de resfriamento. Até hoje, tá? Belezinha, tá aí, gente? Sim, Partindo senhor. da estrutura da Terra, nós vamos falar um pouquinho das placas tectônicas. Então, conforme eu já havia dito, gente, conforme eu já havia dito, deixa eu ver se está compartilhando aí com vocês. Aí. Conforme nós já havíamos comentado, a litosfera, ela compõe, né? A litosfera ela comporta, então, a parte superficial e a parte não superficial, né? Desse sólido aí que nós chamamos de terra, né? E o que acontece, gente? Houve um período em que todos esses continentes, tá? América, África, Europa, Ásia, Oceania, era tudo grudadinho um no outro. Como se chamava esse período aí, gente? No comecinho da formação da Terra,
todos esses continentes, eles eram grudadinhos, eram bem encaixados. Pode perceber que a América do Sul, por exemplo, se encaixa aí quase que perfeitamente ao continente africano. Boa, Pangeia. Muito bem, tutoriais. Então, oi. A gente ganhou a apostila nova de ciências e tava escrito, eu tava pegando. Que legal, bacana, hein? Estamos remando no caminho certo, então. Isso aí, gente. Deixa eu ver aqui mais mensagem. Depois da Pangeia também, quando começaram a se dividir os continentes, tinham 2 grandes continentes daí, né? Eu só não me lembro o nome deles agora. Isso aí, a partir de então, ô José, os continentes foram se dividindo, tá? Nós chamamos esse processo, então, Pangeia é esse contexto em que os continentes eram todos unidos, tá? Senhor. Pois não. Consegui achar a página que tá a foto. Ah, que bacana. Que página que tá aí pro pessoal acompanhar depois? 199, só que não é da apostila de geografia do CPI. Entendi. Enfim. Então, Pangeia, quando todos os continentes estavam unificados. Deriva continental é esse processo pelo qual houve essas rupturas pelos continentes. Tá? Vamos anotar isso aí, então? Desculpa se eu saí do senhor, que aconteceu um negócio com meu irmão. Tá tudo bem? Tá, sim, tá tudo bem. Ótimo. Depois quando... Pois senhor, não. Depois quando começaram a se dividir, os 2 países chamavam Laurásia e Gondwana. Isso, perfeito. Exatamente. Deixa eu colocar aqui para vocês. É uma longa história isso aí, gente. Nossa, tem... Então, Pangeia... Quando fala em Pangeia, estamos falando dessa unificação continental. Todos os continentes eram um só. E quando falamos em deriva continental, é a separação das terras. As terras começam a se separar. Deixa eu ver se foi no chat. Aí foi. Ficou claro, senhores? Muitos vão falar, inclusive na teoria do evolucionismo, muitos vão falar, por exemplo, que foi justamente nessa época da Pangeia que os seres humanos começaram a percorrer livremente entre os continentes, até chegar a um ponto em que cada grupo aí, né, de pessoas começaram a ficar em um cantinho do mundo. Aí a deriva continental, ela parte dessa premissa aí de separação das terras. A pergunta é, tá? A pergunta é: o que vai ocasionar, o que vai contribuir com essa deriva continental, senhores? E aí? O que vai contribuir com o processo de separação dos continentes? Alguém arrisca um palpite? A água, mais ou menos. O aquecimento global. Não. O que vai contribuir com a separação? O que vai contribuir com a deriva continental? As placas tectônicas, muito bem. Perfeito. Então, as placas tectônicas, gente, elas serão responsáveis, tá? As placas tectônicas. O que são placas tectônicas? São grandes pedaços de rochas, são grandes porções aí de terras que ficam abaixo aí dos continentes e elas estão em movimento. Algumas placas tectônicas
são maiores que alguns países, tá? Então, as placas tectônicas, tá? O choque entre elas vai permitir com que haja uma ruptura desses continentes. Alguns geógrafos defendem a ideia de que até hoje alguns continentes estão sendo separados por conta dessas placas tectônicas, tá? Alguns cientistas, alguns geógrafos defendem a ideia de que haverão ainda rupturas daqui a alguns milhões de anos e talvez, né, esse desenho. Tem um microfone ativo aí, gente. Pablo Play. Sério, eu não sabia que tinha placas tectônicas tão grandes assim, senhor. Sim. Existem placas tectônicas que dão quase um continente. Elas são gigantescas. Gigantescas. É aquilo que eu falo. Dois carros se colidindo frontalmente a 10 quilômetros por hora vai causar estrago? Sim ou não? Não, senhor. Dois carros se colidindo a 10 quilômetros por hora. Vai ter estrago? Sim. Mas vai ter um estrago pequeno. Relativamente pequeno. Dois carros se colidindo a 100 por hora. O que vai acontecer? O estrago vai ser maior. A perca total. A 300 por hora. O PC tinha reiniciado aqui. Sem problema, Pedro. E a 300 por hora? Aí já era, balbal. A mesma coisa vai acontecer em relação às placas tectônicas. Quanto maior for o choque entre elas, tá? Maior vai ser essa movimentação. E além da deriva continental, as placas tectônicas também são responsáveis... Opa, microfone aberto aí. Aí, TKS. Então, além das placas tectônicas, nós temos também, né, ou melhor, além da deriva continental, essas placas tectônicas contribuem por um outro fator que é muito importante na geografia. Qual é esse fator? E aí? Nossa, 8h52 já. Passa muito rápido, senhores. Passa muito rápido a aula com os senhores. E aí, gente, pra gente finalizar essa parte aí. Cadê o Gustavo, senhor? Ele falou que ia participar o comecinho da primeira aula e não ia conseguir terminar de assistir. Está com alguns compromissos. Vamos lá, repetindo a pergunta. Então, além da deriva continental, né, ocasionada pelas placas tectônicas, as placas tectônicas também são responsáveis por um elemento muito importante na geografia. Qual é esse elemento? E está ao nosso redor, literalmente. O ar? Não. Não. O pessoal que foi lá na sobrevivência na selva, nessa última edição, vocês conseguiram ver de uma forma exorbitante isso aí. Água? Não. Não? Selva. Relevos. Oi. Uma coisa que eu vi na sobrevivência na selva que não gostei foi uma aranha marrom. Nossa. Grandona. Tava do meu lado na pedra. Nossa. Olha, na hora da parte da montanha, o que mais tinha lá era aranha marrom. Um detalhe, eu tenho aracnofobia e tenho alergia à picada de aranha. E aranha marrom é venenosa, né? Vamos lá. Senhor, Oi. e pra piorar ainda tinha abelha. Ai. Pra quem é alérgico a Tinha, sabe aquela inseto, abelha que mata cavalo? sei. Então, tinha essas. E não podia gritar, só que tinha um canga que tava, acho que, 2 cangas atrás do meu, que ficava gritando porque tava com medo. Agitava mais ainda as abelhas. Nossa.
Aí é Ou seja, tenso, hein? ferrava mais Só ainda. não é só não mexer com o bicho que nada acontece. É só não mexer com o bicho. Daí você não é picado. É só deixar ele Aí quietinho veio lá, o né? detalhe, eu tava com uma blusa, eu fechei assim a blusa, entrou uma abelha. Eu acho que eu tava com blusa de frio, se eu não me engano. Eita! Foi lá, aqui ó. Só tava sentindo ela aqui dentro. Caguei. E a blusa naquele frio que depois ficou. Senhor, você sabia que gafanhotos podem tornar moscas zumbis? Sim, eu já vi uma teoria dessa. Oi? Eu já vi uma teoria Como é dessa. que é aí? Na verdade, existe uma espécie específica de gafanhoto que transforma moscas em zumbis. E, na verdade, é porque esse gafanhoto libera fungos pela asa dele. Não lembro direito, mas é alguma coisa assim. Exatamente. Mas esse zumbi Uau, que que é igual moscas. aquele filme lá. Não, isso não. Uau, não Vamos lá, gente. Só para fechar essa questão das placas tectônicas. Já é 5. Senhor, Aí quem vai puxar o grito para nós hoje? A Ju? Pode ser, Ju? Vai puxar os créditos pra gente, como ela é aniversariante, né? O que vocês acham? pode ser. Pode ser, Ju? Beleza. Então a Ju puxa para nós daqui a pouquinho. Só para fechar, gente, a parte das placas tectônicas. Então, essa colisão entre as placas tectônicas, elas são responsáveis também pelos relevos, montanhas, planaltos, depressões, cordilheiras, vales. Tudo isso, tá? São causados aí pelas placas tectônicas, tá? Você pega aí a Fazenda Ipanema, é o ponto mais alto da nossa região aqui de Sorocaba, por exemplo. Então, os relevos, tá? As montanhas, os planaltos, planícies, depressões, cordilheiras, vales, tudo isso são relevos e eles são formados pela colisão aí das placas tectônicas. Tudo bem? Senhor, Pois não. voltando a esse. Não, na verdade não tá voltando, né? Esse negócio aí de placas tectônicas é que tem assim a Pangeia, e aí tem as montanhas que formaram lá na Índia. E aí é porque a Índia, ela era da Pangeia, quando estava na Pangeia, ela era mais ou menos onde está Madagascar. E aí ela foi para a Ásia e aí formou montanha lá. Perfeito. Aqui, ó. Essa região que o senhor está falando é essa região do Himalaia, tá? É mais ao sul da Ásia aqui, tá? Nessa região, nós temos o ponto mais alto do mundo. Qual é o ponto mais alto do mundo, senhores? O Monte Everest. Everest. O Monte Everest tem mais de, em quilômetros aí, 8,5 quilômetros de altura, tá? E o Everest ele está bem situado nessa região do Himalaia. Por que o Himalaia? Aqui nós temos Índia, nós temos Nepal, nós temos Butão. E essa região é uma região muito montanhosa. Por que é uma região muito montanhosa? Porque aqui nós temos uma concentração interessante de placas tectônicas, tá? Todo esse risquinho preto aqui são essas placas tectônicas ou o território dessas placas tectônicas. O Japão aqui, judiação, tá coberto dessas placas tectônicas. Se eu não me engano, 3 ou 4 placas tectônicas perpassam a região do Japão. É por isso que o Japão é uma região muito que apresenta muitos terremotos, tá? Aqui na América do Sul, como os senhores podem dar uma olhadinha, a oeste nós temos o Chile, né, a Cordilheira dos Andes, que é onde nasce o nosso rio Amazonas. Não sei se os senhores sabiam dessa, mas o rio Amazonas ele nasce na Cordilheira dos Andes, tá? Sabia, não. Nossa, senhor, hoje teve prova de geografia. Eu fui o único da sala que acertei todas. Aê! Parabéns, Senhor, Pedro! teve prova de geografia na minha escola também, eu tirei 10. Oh, que bom, viu? Vou pedir um favor para os senhores. Coloquem no grupo isso aí. Tirou 10 também? Eita, que orgulho dos meus alunos, hein? Senhor. Vocês são bons demais. Eu também tirei 10. Parabéns. Tava Ó, fácil demais.
Vou pedir para os senhores, então, uma gentileza. Isso que os senhores estão falando para mim, coloca no nosso grupo lá das aulas, para o pessoal ver e dar um up aí para nós, tá bom? Que legal. Coloca lá. Ó, meu professor vai entregar amanhã a prova, daí eu mando fotos lá no grupo. Ah, que legal. Fechou. Manda sim. Que legal, viu? Parabéns aí para vocês. Eu estou muito orgulhoso de todos vocês, viu? É sinal que os senhores estão desempenhando aí um papel de muita responsabilidade, que é estudar, né? Muito bom, estou muito orgulhoso. Vou dormir muito feliz hoje. Já estava contente, vou ficar mais contente ainda. Senhor, Vamos lá, Wagner. Eu estou no primeiro ano do ensino médio e não vou inventar. Foi muito difícil a prova de geografia, senhor. Eu tirei 8,75, fiz meu máximo. Mesmo estudando. Não, mas é tranquilo, Wagner. Depois, se você quiser me enviar foto, não, mas parabéns, você deu o máximo. Não foi tão ruim, não. Né? Ensino médio pega mais pesado mesmo, né? Bacana. Obrigado por compartilhar, viu, Wagner? Pois não. tadinho do México, tá cheio de placa. Sim, o México. Geralmente, esses países insulares, o que são países insulares, pessoal? Já ouviram esse termo? Pode repetir, senhor, por favor? Países insulares, que é o caso do México aqui, ó. Senhor, Pois não? não sabia que o México tinha vulcão. Tem vulcão. Inclusive, Eu também não sabia. Fiquei sabendo esses tempos atrás. um dos maiores vulcões aqui da América, e quiçá do mundo, fica aqui na América Central. Isso já responde uma parte da pergunta. Países insulares são países que são praticamente uma ilha, ou que são uma boa parte aí do seu território é banhado por água, tá? São chamados países insulares. E o que acontece nos países insulares? Nós temos uma incidência muito grande de vulcões e montanhas. Não é à toa que o México, por exemplo, aqui a região da América Central, é uma região muito montanhosa. Você pega Honduras, até mesmo Cuba, Jamaica, Haiti. O que aconteceu no Haiti há alguns anos atrás? Praticamente foi destruído, né? Foi destruído por conta do terremoto. Então essas regiões insulares, essas regiões que são espécies de ilhas, geralmente são atacadas por esses terremotos. É muito frequente, né, terremotos passar, né, as placas tectônicas se colidirem nessas regiões, tá? Senhor, Pois não. é verdade que no México tem furacão? No México é assim, é comum, tá? É que na verdade não vai dar tempo de eu mostrar para vocês esse outro mapa aqui. Deixa eu passar rapidinho para vocês. Eu sei que já são 9 horas, já passou das 9. Só vou compartilhar um mapa rapidinho, só para falar dessa questão dos furacões. Vamos lá. Na próxima aula eu prometo que eu já falo. Aula boa passa rápido, professor. Aula boa passa rápido. Obrigado pelo carinho, viu, Raquel? Fico muito contente que vocês estejam gostando das nossas aulas aí, viu? De verdade, de coração, só tenho a agradecer. Ó, um beijão no coração de vocês aí. Obrigado pelo carinho. Ó, então, aqui nós temos, tá? Aqui nós temos um mapa que nos mostra a questão das correntes de ar, tá? E olha o México aqui, ó. O México tá aqui, certo? Perguntinha, só pra gente finalizar essa parte. O que causam os tornados? O que causam os furacões? Como os furacões são formados? Você com deslocamento das placas? Como? Deslocamento das placas? Não. Os furacões, eles vão estar mais relacionados às correntes de ar. Se eu não me engano, Isso, perfeito. Inclusive, até vou... Depois, eu prometo que no grupo lá do WhatsApp, eu vou compartilhar um link
Tem um vídeo muito bacana do Manual do Mundo, tá? Explicando como os furacões são formados através de uma experiência que ele faz. Eu vou compartilhar com vocês no grupo. E ele fala... Eu lembrei disso aí agora, filho. Eu lembrei agora. Que bacana. Só para resumir e fechar aqui, gente, já sei que tá passando um pouquinho. Só para a gente resumir. O que acontece quando o pessoal que vai assistir o jogo, como que é, os torcedores, a torcida organizada. O que acontece quando a torcida organizada de um time se encontra com a torcida organizada de um outro time? Por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Geralmente eles brigam. Por que eles brigam? Porque são de times diferentes. Os furacões, tá? Os furacões, em relação aos furacões, acontece a mesma coisa. Só que eles não estão lá em times. Nós temos a corrente fria e a corrente quente. Quando as correntes se encontram, aí vai gerar os furacões. Lembrando que as correntes de ar estão numa velocidade muito alta. Aí quando essas correntes se encontram, o que vai acontecer? Vai formar os furacões. Mas isso a gente vai falar nas próximas aulas, tudo bem? Alguma dúvida? Pedro? Senhor, Pode falar, Pedro. e uma observação aqui. Pode falar. Como que é, avó? Os times rivais, quando se encontram, eles brigam porque são ignorantes. Também, né? Também, né? É uma opção. Também, né? E lembrando uma coisa, falando em time, tá? Só pra gente não deixar a peteca cair, que o Palmeiras não tem mundial. Não mesmo. Senhor, Pois não. por que o Brasil não tem furacão e nem terremoto? Ótimo. Ó, só vou explicar bem rapidinho, bem sucintamente, tá? Percebam que aqui no Brasil, nós não temos muito o encontro dessas correntes de ar quente e de ar frio. Esses encontros, eles são acometidos principalmente aqui na região a leste da América do Norte e um pouco mais aqui na Ásia, tá? Perceba que aqui é onde se situa o Brasil, nós não temos o encontro constante dessas correntes. Então, dificilmente correntes de ar quente e de ar frio se encontram na costa do Brasil. Existe essa possibilidade, tá? Mas não é comum. Eu vou explicar o porquê não é comum na próxima aula para vocês, tá bom? Gente, pois não. Hoje na minha aula de ciências, a gente viu o movimento de aproximação entre as placas tectônicas provocam os terremotos e os tsunamis. Perfeito. Lembrando, Lara, que essa aproximação das placas tectônicas, existem aí 3 movimentos, tá? O movimento convergente, divergente e conservativa, tá? Convergente é quando elas se encontram, né, frontalmente. Divergente quando elas se separam e conservativa quando elas raspam uma ao lado da outra, tá? Mas eu falo melhor disso aí na próxima aula. Gente, eu vou encerrar a gravação, mas a aula continua para os créditos. Ju, você quer chamar o pessoal para os créditos? Luiz, o Pedro Liz, gostaria de falar alguma coisa aí sobre a questão do monitoramento? Alguma palavrinha aí do senhor? Fique à vontade. Então, olhei aqui para trás, meus pais estão aqui para esperar. Olá, tudo bem? Eu ainda estou nervoso ainda para fazer. Quando tiver preparado aí, é só falar, tá bom, Pedro? Beleza. Não sei se eu faço hoje, não sei se eu faço próxima aula. Você que manda, Pedro. E eu queria também aproveitar. Eu queria aproveitar também para parabenizar aí os pais do Pedro. Obrigado por assistir e acompanhar as aulas aí, né? Aos demais pais aí, de verdade, eu fico muito contente quando os familiares também estão acompanhando aí as nossas aulas. De verdade mesmo, viu, gente? Parabéns aí para os senhores. Ó, vou encerrar a gravação então, aí a Ju chama a gente pro crédito. Pode ser, pessoal? Senhores,
Muito obrigado pela aula, viu? Foi sensacional. Vocês são massa. Tô muito contente aí. Depois coloca no grupo lá sobre essas questões dos 10 que vocês tiraram. Abraço, gente. Vou fechar aqui, tá? A próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre essas placas tectônicas, correntes de ar. É interessante. Se a gente falar, vai longe.